Bancários de agências privadas aceitam proposta de reajuste e encerram paralisação. Banco do Brasil e Caixa Econômica de Rio Claro decidem amanhã a situação. Pais de quadrigêmeas de Rio Claro tentam retomar rotina após perda das filhas. TV Claré realiza segundo debate com candidatos à Prefeitura de Santa Gertrudes. E ainda, escola desenvolve atividades no Dia Nacional do Deficiente Auditivo. O Região Notícias começa agora. Boa noite. Os bancos privados da FENABAN encerraram a greve nesta quarta-feira e já voltaram a atender o público durante esta tarde. Sindicato e bancários aceitaram a proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos de 7,5% para o reajuste de salários. Aqui em Rio Claro, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal continuam com a paralisação até amanhã, quando ocorre uma assembleia no Jardim Público para decidir a situação, já que a reivindicação da categoria é de aumento de 10,25%. E a DIG de Rio Claro localizou uma série de materiais, produtos de um roubo que teria ocorrido no último dia 20 deste mês. Um jet ski, um carro e outros objetos estavam na casa de 2 suspeitos que já foram identificados. A busca por esses suspeitos continua. E agora, em Piracicaba, a gente fala novamente de morcego contaminado, que foi mais um encontrado na cidade. E agora o Centro de Controle de Zoonoses realiza ações de bloqueio nas áreas delimitadas, num raio de 500 metros, a partir do local onde o animal foi encontrado. Todos os imóveis serão visitados e os cães e gatos que ainda não foram vacinados receberão a dose da antirrábica. Este é o 26º caso do ano. Confira na tela algumas orientações do Centro de Controle de Zoonoses, caso algum morcego seja encontrado. Não tocar no animal. Se o morcego estiver vivo, orienta-se que o morador coloque um balde para cobrir o morcego com um peso em cima e acione o Centro de Controle de Zoonoses. Se o morcego estiver morto, pode ser recolhido com auxílio de uma vassoura e uma pá, e ele deve ser armazenado em um local seguro, até que o Centro de Controle de Zoonoses faça o recolhimento. E você vai ver agora como está a situação da família de Rio Claro, que perdeu as quadrigêmeas poucos dias depois dos nascimentos. A TV Claré acompanha desde o início essa história que não teve um final feliz, mas hoje mostra que os pais buscam retomar a rotina e ajudar ao próximo com as doações que foram feitas. A probabilidade de uma gestação natural de quadrigêmeos é de um caso a cada 520 mil. Michele descobriu que esperava 4 bebês em fevereiro deste ano, aos 3 meses de gestação. A família era uma felicidade só e a TV Claré acompanhou alguns momentos. As quadrigêmeas nascerão no dia 19 de maio, prematuras, e a partir daí iniciou a corrida pela vida. No momento fiquei feliz, de saber que era 4, Depois elas nasceram, fiquei mais contente de ver a carinha delas, Aí foi começando as complicações dela. Uma faleceu por problema respiratório, que foi a Beatriz, que nasceu a maior. Com 4 dias ela faleceu, com problema cardíaco. Foi um monte de aparelho, tudo. Aí já fiquei meia triste, por ter ido uma, Depois de um mês, aí veio a notícia da Vitória. Daí a Vitória veio já meio ruinzinha, não pegava o leite direito, aí também deu parada respiratória. Eu pensava que a Mariana ia sobreviver, que estava mais forte, ela estava sem antibiótico, todas as mamadas de leite ela pegava. Aí foi, de repente não, as médicas falam que foi indo devagar, Mas para nós, como nós fica lá só 1 hora, então para nós achava que era muito rápido. Ela começou a inchar, ficar inchada, começou com os antibióticos, começou a ficar piorando, aí começava o jejum, porque o estômago já soltava aquele líquido verde. Aí veio a notícia. Nós tivemos todas as esperanças na Carolina, jogamos todas as nossas esperanças.
sobre ela. Hoje, há quase 2 meses do falecimento das quadrigêmeas, a família tenta retomar a rotina e fazer novos planos. Semana que vem estou voltando à minha vida normal, trabalhar, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do Felipe, que ainda tenho, né? Tem 2 anos, vai fazer 2 anos e meio. Eu ainda tenho ele para me cuidar, que está me dando força nesse momento. Na oportunidade, a família aproveita também para agradecer as doações feitas às quadrigêmeas. Queria agradecer a todos, muito obrigado por essa colaboração, que eu estou também ajudando aqueles que precisam e necessitam, em nome do Senhor Jesus. Agora o assunto é política. Desde o último final de semana, uma série de atentados contra apoiadores políticos e candidatos são registrados na cidade de Americana. Ontem, uma bomba e alguns rojões foram jogados dentro das casas de uma apoiadora de campanha e de um candidato a vereador. A polícia vem tratando os casos como golpes políticos, juntamente com os atentados similares registrados durante os dias 22 e 23 deste mês. Aqui em Rio Claro, os candidatos a prefeito participaram de mais um debate, desta vez promovido pela Igreja Católica. Os 4 candidatos à Prefeitura de Rio Claro compareceram ao debate e responderam perguntas enviadas por diversas paróquias de Rio Claro sobre os temas transporte, meio ambiente, urbanização, segurança e educação. Como regra já definida, a população não pôde formular perguntas. Para os candidatos, o debate junto aos membros de várias comunidades católicas é de extrema importância para a democracia da cidade. Através da informação de alguns, que todos possam ser informados pela transmissão da informação. A maior oportunidade que existe é essa aqui dos debates e conversar com o povo. Um debate que dá oportunidade para que todos os candidatos se situem, se posicionem em nível de igualdade. São colocadas ideias onde a gente tem a condição de estar conversando com os mais diversos setores da população. Para o Conselho de Leigos da Diocese Região Pastoral de Rio Claro, o importante é conscientizar os fiéis eleitores a um voto responsável. É fazer a conscientização do povo rioclarense nesse momento difícil que está vivendo a cidade de Rio Claro. Bom, confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Claro para esta quinta-feira. O candidato do Ultimar e da coligação Frente Progressista, nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, recepciona o vice-presidente da República, Michel Temer. Às 4 da tarde, participa de recepção ao presidente da Fiesp, Paulo Scaff. E às 18h45, participa do debate da OAB. O candidato Cláudio de Mauro, da coligação Experiência e Juventude, às 8 horas da manhã, faz reunião de avaliação e organização da campanha. Às 9 horas, tem encontro com candidatos a vereador, apoiadores e lideranças comunitárias. Às 10h30, visita a empresas. Às 2 horas da tarde, faz visita a comitês familiares de cidadania e participação. E às 18h45, participa de debate da OAB. O candidato Nevoeiro Júnior da coligação Todos por Rio Claro, às 7h30 da manhã, tem reunião com funcionários de estabelecimento comercial no bairro Santana. Às 2 horas da tarde, visita a instituição que trata de dependentes químicos. E às 18h45, participa de debate organizado pela OAB na TV Claré sobre infância e juventude. O candidato Mário Zaia, do PSB, durante a manhã desta quinta-feira, realiza a campanha no bairro Boa Vista. À tarde, se prepara para o debate da OAB, que acontece às 18h45. E este debate da OAB, que acontece amanhã, será transmitido pela TV Claré. E logo mais, às 10 horas da noite, tem o segundo encontro entre os candidatos a prefeito de Santa Gertrudes, aqui na emissora. Nossa equipe de reportagem foi até a cidade para ouvir a população. E os temas abordados neste segundo e último debate serão educação e meio ambiente. Nós viemos até a cidade de Santa Gertrudes saber a opinião da população referente ao voto, que deve ser dado no dia 7 de outubro. E saber o que cada candidato quer, o que é o melhor para a cidade. É bom discutir, saber qual que cada um quer para melhorar, ajudar a nossa comunidade. O debate ajuda, né, principalmente na questão do meio ambiente, que a nossa cidade sofre muito com essa questão de poeira, né, tudo. Né? E o debate coloca bem em pauta, né, aí a proposta dos candidatos, né, e a gente pode escolher melhor no dia da eleição. Né? Tem de ter o debate, o candidato falar, o vereador, o eleitor, decidir, né? Mas como são tudo conhecidos, eu acho que foi um bom debate.
eu acho uma coisa prioritária, pelo menos os eleitores podem decidir, sabe, em quem escolher, sabe? Isso é muito importante, porque os eleitores e a população em si, no seu todo, precisa ser esclarecida, né? Eu acho muito importante, você entende? Isso é muito bom. E falando deste segundo encontro, vamos ao vivo com a repórter Vlada De Santis, que está no estúdio, que vai receber os candidatos. Vlada, boa noite. Como está a preparação por aí para mais este debate? Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Olha, tudo pronto aqui no estúdio. A TV Claré assume mais uma vez o seu compromisso com a cidadania e democracia. Afinal, no dia 7 de outubro, tem eleições municipais em todo o Brasil. E aqui na região, você, morador de Santa Gertrudes, poderá acompanhar ao vivo, a partir das 10 horas da noite, todas as propostas dos 4 candidatos a prefeito. Janaína. Bom, e todos os candidatos confirmaram presença para este encontro, Vlada? Sim, Janaína, todos os 4 candidatos vão estar aqui. Rogério Pascon, João Vitti, Gino da Farmácia e Valtimir Ribeirão devem chegar aqui na emissora por volta das 9 horas da noite, onde será feito um sorteio para definir a disposição dos candidatos na mesa de debate, juntamente com o nosso mediador, o professor de marketing político, Paulo Delbo. E hoje com 2 temas e também ainda um bloco com tema livre. Explica um pouco para a gente, Vlada. Isso mesmo, Janaína. O debate, que começa às 10 horas da noite, lembrando que é ao vivo, terá a duração de 2 horas. Então, das 10 à meia-noite. Serão 5 blocos nessas 2 horas de debate. No primeiro bloco, os candidatos fazem a sua apresentação. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato sobre o tema meio ambiente. No terceiro bloco, candidato também pergunta para candidato, mas pelo tema educação. No quarto bloco, as perguntas são de tema livre e o quinto e último bloco será utilizado para as considerações finais. Lembrando, ao vivo, você, morador de Santa Gertrudes, não perca a TV Claré nas eleições 2012. Janaína. Rio Claro e mais 3 cidades da região recebem, a partir desta sexta-feira, a visita pastoral. Entenda como será este trabalho realizado pela Diocese de Piracicaba. Dom Fernando Mazon, bispo da Diocese de Piracicaba, esteve à frente da coletiva, que contou também com a presença do coordenador diocesano da Pastoral, Padre Aparecido Barbosa, e do coordenador da região Rio Claro, Padre Reinaldo Demarque. Na oportunidade, foi repassado para a imprensa o principal objetivo desta visita, que acontece de 28 de setembro a 14 de outubro e que, além de Rio Claro, irá beneficiar e reavivar a fé nas cidades de Corumbataí, Ipeúna e Santa Gertrudes. Todas estas atividades, elas têm sentido e se justificam porque são momentos diferenciados de fazer acontecer aquilo que é o sentido da igreja, do desistir da igreja, que é a evangelização. Recordar e depois levar adiante o Evangelho de Jesus. Porque a igreja, de um lado, ela tem que recordar sempre de novo, acolher o eco do Evangelho pronunciado por Jesus e vivido por Jesus, e depois ela ser um elemento de multiplicação para que outros acolham, para que outros, digamos, entre aspas, se convertam ao Evangelho, nos convertamos ao Evangelho. A expectativa é de uma grande participação do cristão católico nas 14 paróquias envolvidas no projeto. Uma missão que tem também os seus desafios. A primeira delas é a urgência de organizar, dinamizar, incentivar, animar uma igreja que esteja em estado permanente de missão. O desafio, de fato, é juntar o povo, em primeiro lugar, mas também através dos padres, é claro. Então, juntar os padres em primeiro lugar e depois aí a população toda envolvida nesses trabalhos de evangelização. A visita, que começa nesta sexta-feira em Rio Claro e que já ocorreu este ano em Santa Bárbara do Oeste, irá contemplar todas as 7 regiões até 2014, quando a Diocese completará 70 anos. Data esta em que a igreja espera estar ainda mais fortalecida. É preciso reavivar a essência da igreja. A essência da igreja é ser missionária. A igreja só existe e só estamos aqui porque ela tem como missão viver aquilo que Jesus deixou para nós.
Hoje é o Dia Nacional do Surdo e em Rio Claro, uma escola desenvolve programa especial em sala de aula para a integração de alunos portadores de necessidades auditivas. E nesta quarta-feira, muitas atividades marcaram a data. Com diferentes atividades, os alunos comemoraram o Dia do Surdo. O evento começou com uma apresentação do Coral de Libras. Em seguida, assistiram um teatro e também puderam conferir um vídeo com fotos dos trabalhos realizados na escola com as crianças portadoras de alguma deficiência auditiva. A gente prega que tem que haver uma escola bilíngue, a escola bilíngue, né? Hoje em dia se fala muito em inclusão e colocam-se os alunos surdos ou os alunos cadeirantes, tudo, um em cada turma, um em cada sala. E a gente fez essa experiência desde 2009 aqui, mais ou menos, né? E evidenciou mais em 2010, quando eu entrei aqui eu abracei essa ideia, que é de você ter uma sala com alunos ouvintes e surdos, né? Para eles conviver tanto com os surdos quanto com os ouvintes, né? Os próprios surdos. Então, para não ter essa discriminação, se você viu aqui, todos os alunos, inclusive os das outras salas, estão falando Libras, né? Estão cantando em Libras. Para o aluno Vitor, a convivência é ótima e também adora participar do Coral de Libras. Bom, ele falou que aqui na escola ele gosta muito do trabalho que é desenvolvido, tem o coral, tem teatro, tem atividades pedagógicas, né? E ele lida bem com os amigos, com todas as diferenças. Nós temos na sala alunos surdos cegos, alunos ouvintes, com paralisia cerebral, então ele é amigo de todos. A aluna Bianca se orgulha em falar da rotina da escola, da relação com seus colegas. E quando eles saem fazer aula, o professor explica, aí a professora fala e a outra professora faz Libras. Aí eles entendem por causa que a outra professora fala em Libras. Aí, na hora de fazer lição, a professora passa, aí, às vezes eu explico, aí eles fazem. Aí, depois que eles terminam a lição, aí vai o recreio, a gente brinca, come. Ela também é integrante do coral e acha importante esse trabalho. No Dia do Surdo, a gente faz Libras, assim, apresenta para mãe e para o pai. Mas é normal, assim, porque a gente faz a apresentação e depois que a gente faz, a gente troca roupa. No Dia do Surdo, assim, as coisas é muito legal. Uma pesquisa feita na Universidade de Brasília aponta que cerca de 80% das crianças surdas abandonam o ensino fundamental e apenas 35% dos adolescentes concluem o ensino médio e também que pelo menos 1% cheguem ao ensino superior. Existe uma ideia nossa de fazer aqui um quadrilátero desde a creche, passando por aqui no ensino fundamental 1, depois para o fundamental 2 no Oscalha, né? E passando pelo Clara Freire também. Esse quadrilátero seria até o ensino médio, só que a gente não consegue ainda. O Estado ainda não incorporou essa ideia, né? E não tem a estrutura montada ainda. Isso é uma coisa paulatina, é uma coisa lenta, é um processo lento, mas que a gente... o nosso trabalho aqui busca isso. A data é comemorada hoje em razão da inauguração da primeira escola de surdos no país, em 1857, com o nome de Instituto Nacional de Surdos Mudos, no Rio de Janeiro. Nessa data, a escola Armando Grise, aqui em Rio Claro, quer mostrar que todos são iguais, sendo diferente, mas que é possível conviver com essas diferenças. Todo mundo é diferente, sendo igual. Todo mundo é igual, sendo diferente. E a partir de amanhã, a comunidade poderá conhecer de perto as atividades do Senai. É o projeto Casa Aberta. Olha, a Casa Aberta acontece na próxima quinta, sexta e sábado e é exatamente sobre isso que eu converso com o diretor da unidade aqui de Rio Claro, que também participa, o Paulo Neves. Paulo, qual que é o principal objetivo dessa Casa Aberta aqui no Senai? O principal objetivo é divulgar o Senai junto à grande população. Está aberto a todos, independente de idade. As crianças pequenas também são bem-vindas para conhecer o Senai. Nós estamos chamando essa Casa Aberta de Mundo Senai. Como é que é o mundo do Senai? Então, os alunos estarão trabalhando em seus postos de trabalho, com seus instrutores. Quem estiver em sala de aula vai estar assistindo a uma aula, outros estarão nas oficinas, e nós teremos um grupo de alunos monitores para acompanhar
as pessoas que se interessarem. E tem alguma programação especial para esses 3 dias de casa aberta? Tem sim, porque como a gente chama alguém para vir à nossa casa, nós temos sempre que pensar em oferecer alguma coisa. Nós teremos principalmente palestras e minicursos. Não precisa se inscrever para participar, a participação é livre. À medida que as pessoas chegarem, os recepcionistas, que serão todos alunos, vão estar identificados com uma camiseta do Mundo Senai, vão acompanhando as pessoas. Então, está todo mundo convidado, é só aparecer aqui no Senai. Todo mundo convidado e nós esperamos a presença maciça da população. Obrigada, Paula, pelas informações. Então fica o convite para você. Quinta, sexta e sábado, o Senai daqui de Rio Claro fica nesse endereço que aparece aí na sua tela. Ana Cecília Pereira para o Região Notícias. O comércio já se prepara para lucrar com as vendas do Dia das Crianças. Ainda faltam 14 dias para a data, mas tem pessoas que já anteciparam a compra. O comércio já se prepara para a data. O segmento de brinquedos é o mais beneficiado. A média no preço de presentes mais vendidos aqui nessa loja varia de R$ 50 a R$ 100, mas a variedade no preço é muito grande para agradar todo tipo de bolso. O presente mais barato aqui pode sair por R$ 5. Quem quer investir um pouco mais pode chegar a gastar R$ 1.100 com o presente da criança. Delma já comprou o presente. A neta mora em Goiânia, mas nem a distância atrapalhou a avó de presentear. O brinquedo chega pelo correio. Minha filha depois conta a reação dela, porque ela fica tudo contente, ela faz gesto para abrir o presente. Luciana também não quis deixar para a última hora e já foi à loja para escolher o presente do seu sobrinho. A criança tem que ser lembrada nesse dia, a gente tem que presentear sim. Essa é uma das datas mais importantes do segundo semestre do ano. As preferências em alguns brinquedos permanecem. Geralmente os produtos que mais saem é o que está na TV. O que tem mídia é o que a criançada vem em busca mesmo. Boneca que interage com a criança, os carrinhos de pista, é o que mais tem procura mesmo. O Região Notícias de hoje fica por aqui. Continue na programação, lembrando que logo mais a TV Clarer realiza o segundo debate com os candidatos à Prefeitura de Santa Gertrudes. Uma boa noite para você e até amanhã.